Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Que Jesus nos ilumine na sua paz e que nós tenhamos um domingo de muita luz, de muitas bênçãos em nossos corações. Nós gostaríamos de iniciar com a nossa fala de hoje, tentando trazer um pouco sobre dessa questão do saber, da intelectualidade e também falar um pouco da questão da moralidade, que é muito importante nos nossos dias de hoje e que nem sempre um caminha ao lado do outro. E nós muitas vezes fazemos um pouco de confusão nesse sentido. Mas antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu gostaria de convidar todos os irmãos para que pudessem fazer parte do nosso grupo de estudos do WhatsApp, que chama-se Só Doutrina Espírita. É um grupo de perguntas e de respostas direcionada ao estudo da doutrina espírita. Então, se você caso queira participar, nós vamos colocar no link da nossa página os grupos que estão disponíveis para que vocês estejam conosco, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos iniciar tentando refletir um pouco sobre quantas ferramentas estão ao nosso alcance, quantas ferramentas o Espiritismo pode nos proporcionar. Porque no livro, quando nós vamos encontrar o livro Consolador, esse livro foi construído, vamos dizer assim, ele foi edificado pelos trabalhadores do grupo Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Eles faziam as perguntas e Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, respondia essas perguntas. Suzeli está nos dando bom dia minha amiga, que Jesus nos ilumine sempre. Então, os componentes tiveram essa iniciativa de discutir os temas doutrinários por meio de perguntas feitas para o nosso Emmanuel. Iniciada da seguinte forma, como ele mesmo narra, apresentando o Espiritismo na sua feição consoladora e prometida pelo Cristo. 3 aspectos diferentes, que são a ciência, a filosofia e o seu aspecto religioso. Qual desses 3 aspectos é o maior? Essa foi a pergunta feita pelos trabalhadores do Grupo Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, quando esse livro foi psicografado. Olha para vocês verem a resposta que Emmanuel traz. Emmanuel diz assim, Ana Angélica Medeiros está nos dando bom dia. Bom dia, Ana, muita paz, muita luz, excelente domingo para toda a família. Então Emmanuel diz assim, poderemos ver o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças. A ciência e a filosofia se vinculam na Terra, porém a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu. No aspecto, deu só uma chamada aqui, no aspecto científico, voltando lá, e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Hoje minha internet não está muito boa, né? Vou pedir meus irmãos ter um pouquinho de paciência conosco. Então, no aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo de investigações humanas que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Só que no seu aspecto religioso repousa a grandeza divina. Olha que resposta linda que Emmanuel nos dá, né? E nós fazemos a seguinte interrogação. Quantas ferramentas não estão à disposição de nós? Mas nós usamos muito pouco os recursos que a doutrina espírita nos traz. Quando não muito, nos momentos das tempestades, nos momentos das nossas fragilidades, nós caímos em um profundo desespero. E vamos esquecendo de que eles não nos abandonam. Estão sempre ao nosso lado, tentando fazer com que nós possamos despertar a luz que dorme dentro de cada um. Por isso Jesus nos falava, vós sois a luz do mundo, vírgula, fazei brilhar a vossa luz. Se o Cristo que foi o Cristo pediu para que nós pudéssemos fazer brilhar a nossa luz,
é porque ela está meio apagada, não é mesmo? E nós temos esses recursos. A doutrina espírita nos dá a ferramenta. E o mais interessante é que ela não cobra nada de nós. Eu particularmente vejo muitas pessoas ainda mergulhadas na questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da soberba, sem entender e sem aceitarem naquele momento qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de orientação que venha ao seu encontro para que lhe favoreça um caminho melhor enquanto há tempo. Porque todos nós temos tempo nessa terra, nessa bendita ou nesse bendito educandário das almas. Nós tivemos um tempo para nascer, mas nós temos um tempo determinado para voltar. E aí nós perguntamos, e o que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades? O que nós estamos fazendo com todos esses recursos que a doutrina espírita nos traz? Quando não muito, nós buscamos a casa espírita e dizemos que estamos passando por um problema muito grave, né? Muito grave. E depois do atendimento fraterno que é realizado, os irmãos chegam à conclusão e viram para ele e dizem assim: meu irmão, para que as coisas melhorem, aumente a prática do Evangelho. Mantenha-se em prece e a espiritualidade caminha contigo. E às vezes sabe o que eles dizem para a gente? Só isso? Mas eu pratico o Evangelho no lar. E aí eles viram e dizem: não, meu irmão, você não entendeu. Aumente a prática do Evangelho, que é justamente o exercício, que é justamente a experienciação. É o exemplo que Francisco de Assis tanto nos dizia. Portanto, nem sempre conhecer requer superioridade ou se diz evoluído. Nós precisamos entender que o conhecimento ele não caminha com a moralidade. Eu dou um exemplo muito simples. Hoje, no mundo político em que nós vivemos, existem espíritos lá que têm uma inteligência ou uma intelectividade muito grande. Mas eles usam essa inteligência de acordo com o padrão moral deles? Não. Então, nem sempre a inteligência caminhará com a moralidade. E é disso que nós estamos falando. A criatura que já entendeu este movimento de reparação, esse movimento de renovação, a tão falada reforma íntima que nós conhecemos na doutrina espírita. Porque reformar-se por dentro é um processo íntimo, é intimidade, é só seu. Se você não estiver disposto a realizar este movimento, ninguém pode fazer por você. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Quando Jesus declara as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falava da humildade, porque a humildade vem da palavra humus, terra, base. Se nós não tivermos esta base para avançar, eu sinto muito, mas nós não vamos conseguir chegar a lugar algum sem a simplicidade envolvendo os nossos passos. Porque tempestades todos nós teremos. Há uma frase de Buda que ele diz: não deixe que as pessoas te coloquem na tempestade delas. Coloque-as na tua paz. Na tua paz. E isso é muito importante. Nós entendermos o nosso potencial como espíritos. Como espíritos. Porque Jesus nos ensina 2 mandamentos. E a doutrina espírita decorre todos esses mandamentos com muita sabedoria. Ama teu Deus de toda a tua força, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. E ama o teu próximo como a ti mesmo. A sabedoria não vai te dar esse dom. Possivelmente ela vai te dar uma base, um início. Mas é só através do desenvolvimento moral de cada um de nós que nós conseguiremos amar o nosso próximo. Nem todo mundo consegue realizar este movimento. É muito difícil. Possivelmente, eu me coloco e me enquadro também em uma dessas pessoas. Porque quando Jesus nos disse: ama o teu próximo como eu vos amei,
Ele está colocando toda a sua potencialidade adquirida a bilhões e bilhões de anos de evolução. Porque só o nosso planeta tem 5,4, 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era o governador espiritual da Terra. Já era um espírito perfeito. Tanto é que a doutrina nos orienta que ele é o nosso guia, que ele é o nosso modelo, que nós devemos seguir. Portanto, nós estamos muito bem assistidos. Nós estamos muito bem guiados nesse grande barco que veleja por esse oceano de experiências, que quem está no leme é o nosso Mestre Jesus. É o nosso Mestre Jesus. Então, eu me lembro sempre daquele imperativo, quando ele nos ensina, orai, mas também vigiai. Porque orar é muito fácil, convenhamos todos nós. Basta que nós sentemos em um determinado lugar e possamos fechar os nossos olhos e aí nós oramos. Mas e a vigilância? Ou melhor, o que é a vigilância? Será que nós sabemos? Com certeza nós sabemos. A vigilância é estar atento nas escolhas das nossas emoções que, porventura, nós venhamos a cair. Isso é vigilância. E oração? A oração é o que nos mantém em sintonia com o divino. É o patamar da busca das expressões superiores. E o que nos dá as aspirações são os nossos desejos. Um abraço para minha querida amiga Neuza Maria, que está nos dando um bom dia. Bom dia, Neuza. Seja bem-vinda. Tá? Compartilhe o nosso vídeo. Então, os nossos desejos é que nos dão um impulso de caminhar. E é bom que seja assim. Porque ninguém, meus irmãos, chega a lugar nenhum se não tiver desejo, sonho, aspirações. Sejamos nós, então, os primeiros a ter este impulso de seguir algo melhor no nosso caminho. Porque de misérias e sofrimento, nós já percebemos que o mundo já está cheio. Eu tenho certeza que nessa escola chamada Terra, que nós estamos momentaneamente, eu tenho certeza que nós realmente precisamos ascender. Nos ascender através de conhecimentos. Nos ascender através da prática do bem. E todas as religiões, desde que tenham como meta o aperfeiçoamento moral da criatura, ela conseguirá. Um bom dia, Ana Maria. Bom dia, minha irmã. Que Jesus nos ilumine, você e toda a sua família. Então, eu lembro de algo que o tio Divaldo... Gente, eu falo tio Divaldo porque nós somos aqui do sul da Bahia, tá? Todo mundo que é daqui chama ele de tio. Então, o tio Divaldo, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim que, no mínimo, cada um de nós já teve, no mínimo, mais de 500 encarnações. E nós nos perguntamos, quem sou eu? Quem é você? Quantos tipos de pele, de cores nós já não tivemos? Quantos idiomas já não falamos? Quantas culturas nós já não penetramos, já conhecemos? É por isso que nós temos dificuldades e tanta fragilidade de, às vezes, vencer uma dificuldade. Nós não vencemos nossas imperfeições de um dia para a noite. É preciso um processo profundo de disciplina, de autoconhecimento, para que você comece a vencer as suas imperfeições. E nós só vamos conseguir isso se você parar para respirar. Se você não parar, você não consegue. Porque se nós formos adentrar na rotina, no cotidiano do dia a dia, nessa correria, nós vamos perdendo o sentido da vida. Então, às vezes, é preciso que a gente pare. Realize o seu evangelho no lar. É um ato tão importante. Olha mais uma ferramenta que nós podemos usar. Porque a espiritualidade nos orienta que quando nós paramos e realizamos o evangelho no lar, nós permitimos que os irmãos superiores adentrem no seu ambiente familiar e possam espargir a luz necessária que nós carecemos. Então faça isso. Outra dica importante, todas as vezes quando você for acordar pela manhã, pegue um copo de água, coloque ao lado da sua cama, pegue uma leitura edificante, fique ali simplesmente por 10 minutos, tome a sua água e inicie as suas tarefas com seus compromissos. Porque eu tenho certeza
que o seu dia será melhor. Você sabe por quê? Porque ele não mudou nada. Quem muda foi você. Nós é que mudamos o nosso padrão vibratório. Porque Jesus falava lá em Mateus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus está nos falando que quanto mais nós aumentamos o nosso padrão vibratório, através dos bons pensamentos, das atitudes, do consenso, através, muitas vezes, da boa vontade em agir no bem, nós vamos começar a enxergar o que nós antes enxergávamos como dificuldade, nós vamos começar a entender que é algo tão fácil de contornar. Mas se os olhos estiverem mergulhados na incompreensão, na intolerância, dificilmente nós vamos conseguir enxergar toda esta beleza que somos capazes de ver. E finalizando, meus irmãos, nós não vamos estender muito, nós gostaríamos de fazer uma poesia, mas gostamos muito de poesia, e eu gostaria de fazer uma poesia aqui para vocês, para que vocês meditassem um pouco também nessa fala tão bonita, que essa poesia vai falar sobre as nossas mães, né? As nossas mães tão queridas. E eu não sei o autor dessa poesia, não é minha, né? Nós temos que dar o mérito a essas pessoas, mas é uma poesia que fala sobre as nossas estrelas, que todos nós temos, que são as nossas mães. E ela diz assim na poesia: eu volto a te ver onde um dia eu te deixei sem fala, ao dizer-me adeus como quem vai morrer. Depois me viste sumir na neblina, porque esta é a sina de mãe, cuidar, depois perder. Perder um filho é como encontrar a morte, quando já poderia ajudá-la, ampará-la, protegê-la, compensá-la. Mas em determinado instante ali da vida, vem uma mulher bonita, sorrindo e leva seu filho. E ela ainda se volta para abençoá-la, e ao partir eu também fui abençoado. Eu fui para o mundo para deseducar-me, fui esquecer o bem que me foi ensinado. E tu, mãe, ficastes, no silêncio me contemplando o leito que eu deixei vazio, onde tantas vezes te ouvi cantar para mim cantigas de ninar. E hoje eu estou voltando à antiga sala, mas não venho trazendo glórias, eu venho coberto de poeira, e te encontro sentada na mesma cadeira, cabeça pendida no peito, quietinha a cochilar. Tenho ímpeto de beijar-te a fronte, mas eu não me atrevo. Quero acordá-la, mas eu não sei se devo. Sinto que não me cabe esse direito, o direito de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando me vires, a minha horrível máscara desconhecida, e a minha voz rouca murmurar, sou eu, mãe. Eu que vivi nas tavernas dos cretinos, até brandi o punhal dos assassinos, eu fui jogado em todas as tragédias. Eu fui o vilão em todas as comédias, eu covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci, mãe. As mães, elas são sempre esquecidas. E somente agora, quando chega ao fim, eu fui traído pela última esperança. Somente agora, quando a dor me alcança, é que eu percebo que você nunca, minha mãe, nunca esqueceu de mim. Por isso é que eu acho que eu não tenho esse direito, que eu devo voltar para o mundo para eu ser esquecido. E quando eu já ia me retirar, vi de repente, eu ouço um barulho às minhas costas quando a cadeira range. É a minha mãe que acorda, é tarde. Agora, ela ao reconhecer-me se levanta, erguendo seus braços, me envolvendo 1 milhão de abraços, e rende graças a Deus e diz, meu filho, e depois ela chora. E ao mesmo tempo que ela chora, ela ri. E quando era como se Deus entrasse aqui. E ao invés dos últimos dos condenados, e o seu pranto misturado ao meu pranto, que já rolava em minha face, é como se o céu me perdoasse, retirando todos os meus pecados. Mãe, nos seus braços eu me transfiguro. Lembro-me que eu fui criança, que eu fui puro sim.
Eu tenho mãe, e essa alegria é tanta que agora eu sei o que significa. O filho é pobre, a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz a envelhecer sofrendo, e ainda me beija como agradecendo todo o mal que eu lhe causei. Mãe dos mundos por onde eu dei, eu nada trouxe, e tu ainda me olha com esse olhar tão doce. Essa é a nossa mensagem final, que é uma poesia muito bonita, que conta que aqueles filhos que partem para o mundo não ouvem os conselhos fraternos de uma mãe querida e retornam e encontra ela a si mesma, firme e forte. Portanto, quem sabe às vezes não é tanto, mas quem ama pode muito mais. Que todos tenham um excelente domingo, este final de semana maravilhoso, que Deus nos ilumine e que Jesus continue nos amparar sempre. Não esqueça que nós temos um grupo de estudos pelo WhatsApp, tá ok, pessoal? Lá nós temos 3 grupos já, com o nome Só Doutrina Espírita. É um grupo que não permite fotos, vídeos, nada disso. Só perguntas e respostas, para que não sobrecarregue os nossos aparelhos, mas é muito bom, tá ok? Ana Angélica Medeiros está nos dando bom dia. Um abraço, Ana, para todos. Muito obrigado pela companhia e pela paciência de estarem conosco e até o próximo domingo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.